Graças a Deus. Vamos abrir em Atos. Atos, capítulo de número 18. Ontem nós paramos no capítulo 17. E hoje nós vamos tratar a respeito da necessidade da perseverança na pregação do Evangelho. Somos tentados todos os dias a pararmos de pregar. E as causas são as mais diversas. As decepções, o cansaço, problemas internos e externos. E o Senhor, aqui nessa passagem, ele fala pessoalmente com o apóstolo Paulo, e é justamente esse o título da nossa mensagem de hoje. Continua pregando e não te cales. Essa é uma passagem que nós vamos encontrar aqui no capítulo 18 do livro de Atos. Esse capítulo 18 de Atos, ele é muito importante para a nossa compreensão do Novo Testamento, porque duas cartas de Paulo, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, elas são escritas justamente para essa igreja que está agora sendo plantada, a igreja da cidade de Corinto. Quase 20% de todos os escritos de Paulo, por assim dizer, são direcionados para essa igreja. E nós vamos ter agora a oportunidade de conhecê-la e de conhecer a sua plantação. A cidade de Corinto fica na Grécia, e vocês sabem que a Grécia é o berço da filosofia. Nós falamos isso ontem, quando falamos sobre a pregação de Paulo em Atenas. Mas, diferentemente de Atenas, Corinto, que era uma cidade litorânea, era uma cidade portuária, onde tinham pessoas de todas as partes, era uma cidade comercial. Diferente de Atenas, que era uma cidade intelectual, Corinto era uma cidade comercial. E você sabe que onde existe dinheiro, existe imoralidade, existe devassidão, existe maldade, malícia, pois aqueles que querem ganhar dinheiro não medem esforços para isso. E a cidade de Corinto tem isso como pano de fundo. E o apóstolo Paulo então está chegando nessa cidade, e nós vamos falar acerca disso na noite de hoje. Amém? Amém. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, o que foi que fez Paulo deixar Atenas? O direcionamento de Deus. O apóstolo Paulo pegou em Atenas alguns dias, e percebendo que a intelectualidade é inimiga da espiritualidade, ele foi direcionado pelo Senhor para continuar a sua viagem missionária. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila. E aqui também, pela primeira vez, esse casal entra na vida de Paulo, por assim dizer. Eles se conhecem e eles se tornam amigos, irmãos, por toda a vida aqui na terra e com certeza no céu também. Priscila e Áquila são agora acrescentados à família da fé nesse encontro maravilhoso aqui com o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E esse decreto, irmãos, até hoje pode ser encontrado. Nós que somos cristãos, uma das dificuldades quando pregamos o Evangelho é que muitos desses que se dizem agnósticos, ou seja, essas pessoas que só dizem que dizem acreditar apenas naquilo que pode ser provado, eles têm um sério problema, porque a Bíblia é um dos livros que mais foi pesquisado, por assim dizer, e que mais comprovação tem acerca dos fatos nela descritos. E um dos fatos que podem ser comprovados é justamente esse decreto que Lucas coloca aqui, que aconteceu por volta da década de 50 do primeiro século, quando o Império Romano era
liderado por esse imperador chamado Cláudio, ele achou esse decreto, uma vez que os judeus eles estavam sempre em contendas, como a gente viu aqui, com uma seita que estava surgindo, o cristianismo. Então ele se irritou a tal ponto que mandou todos os judeus embora. E entenda judeu como cristão também, porque até aquele momento eles ainda não sabem dividir. Porque se fala que Jesus é justamente o rei dos judeus. Então uma pessoa que não tem familiaridade, né, com o cristianismo, acaba confundindo o cristianismo com o judaísmo, principalmente aqui nessa atmosfera do primeiro século, que as pessoas não sabiam ainda acerca da fé cristã, quase nada. Então, há esse edito, até hoje, esse documento, que Cláudio decretou que os judeus se retirassem. E como Priscila e Áquila eram judeus, eles tiveram que sair de lá de Roma e se instalaram nessa cidade de Corinto. Eles trabalhavam com tendas, como nós vamos aprender aqui. Então, ele se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, do mesmo trabalho, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então o apóstolo Paulo trabalhou com eles durante um determinado momento. E, versículo 4, todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O apóstolo Paulo, como a gente já viu, ele não tinha preconceitos. Na carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, a primeira carta a essa igreja, o apóstolo Paulo vai justamente falar a respeito desse assunto, uma divisão que tinha na igreja. Alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Cefas que era Pedro, né? E outros que eram os mais rebeldes de todos, se diziam de Jesus, aqueles que não queriam ouvir nada de ninguém. Muito comum nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo diz, por acaso foi alguns de nós que morremos? O apóstolo Paulo, ele repreende aquela igreja a ponto de dizer, eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais. Coisa dura de se ouvir para uma igreja que se achava tão espiritual por conta de dons. Pular, gritar, não são dons espirituais. Dons espirituais são aqueles que nos fazem refletir o caráter de Cristo. E eu nunca vi Jesus pulando e gritando para mostrar que amava a Deus. Você já viu? Não. Eu nunca vi. Eu já vi ele levantando as mãos para os céus e agradecendo ao Pai. Várias vezes no Evangelho a gente vê isso, mas pulando e gritando eu nunca vi. Então aqui ele diz, todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo, mostrando. A ideia de persuadir aqui não é de convencer, mas de demonstrar que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E ele fazia isso tanto a judeus quanto a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e vocês sabem que eles se separaram, justamente quando o apóstolo Paulo ele vai se ausentar, de Tessalônica, ele passa por Bereia, como nós vimos no capítulo 17, o apóstolo Paulo ele deu ordem a Silas e Timóteo para ficarem lá e depois se encontrarem com ele. E então eles agora estão chegando da Macedônia, e a Macedônia era justamente a região onde ficava a igreja de Filipos, igreja que nós vimos a plantação dela no capítulo 16, e os irmãos da Macedônia, além das suas posses, enviaram recursos para o apóstolo Paulo continuar pregando o Evangelho. Que coisa constrangedora, né? O apóstolo Paulo, entre aspas, não era mais o pastor da igreja dele, mas estava pregando o Evangelho em outros lugares. Eles disseram, a gente também quer participar. Então eles enviaram donativos para manutenção do apóstolo Paulo, daqueles que estavam com ele. Então aqui quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Eu me lembro que uma das vezes que eu preguei esse texto foi justamente quando uma pessoa que congregava na nossa igreja ficou com muita raiva de mim. Porque essa pessoa supostamente pregava a palavra de Deus e trabalhava também em coisas seculares.
E ela ficou muito ofendida quando eu disse para ele, por meio da pregação, de que o inimigo se levanta muito mais contra aqueles que se entregam completamente à pregação da palavra. Aqueles que entregam totalmente o seu tempo à pregação da palavra, eles são muito mais perseguidos do que aqueles que o fazem parcialmente. E essa pessoa ficou revoltada a ponto de dizer coisas assim, muito graves, e depois saiu da igreja. E tudo começou numa pregação como a de hoje, quando eu estava ministrando acerca desse capítulo. Mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, opondo-se a eles e blasfemando. Olha que coisa. Perceba, o apóstolo Paulo já estava pregando antes. Mas por que a oposição só começou agora? Porque antes o apóstolo Paulo pregava uma vez por semana. Agora o apóstolo Paulo está pregando todo dia. Uma coisa, meu filho, é você ir na igreja uma vez por semana. Você finge que ouve, o pastor finge que você ouviu, e aí tudo fica em paz. Mas quando todo dia você se encontra com alguém, você vê se essa pessoa está brincando ou está levando a sério o evangelho. E aí pecados são descobertos e as pessoas que não querem nada com Cristo, elas acabam se afastando e se opondo àqueles que efetivamente demonstram um amor sincero pelo Senhor Jesus. Isso é o que está acontecendo aqui. Então, quanto mais a gente buscar o Senhor Jesus, mais as trevas vão se levantar contra nós. Por isso que a gente percebe que existe na vida de alguns na igreja, e eu falo inclusive na nossa, algumas pessoas têm uma perseguição mais forte, outras pessoas têm uma perseguição mais tranquila. Por quê? Porque essas pessoas não se entregaram completamente ao Evangelho, portanto ainda estão em cima do muro. E deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês: o muro é do diabo. Deus não aceita ninguém em cima do muro. Então, se você ainda está em cima do muro, se você ainda não se entregou completamente ao Senhor Jesus, faça isso o mais rápido possível. Porque eu e você, nós não sabemos quanto tempo nos resta. Eu já dei vários exemplos reais, o irmão José também tem vários exemplos, de pessoas que evangelizamos, e essas pessoas viraram para a gente e disseram: eu sei, um dia eu vou ficar firme com o Senhor Jesus, um dia eu quero mesmo fazer a obra assim, pegar firme, mas você sabe como é, eu estou meio assim, é agora que eu estou ganhando dinheiro e isso, e essas pessoas morreram. E aí? E agora? Não, mas ouviu o Evangelho. É mesmo? E quer dizer que é só ouvir o Evangelho? Que é salvo? Na minha Bíblia não diz que é só ouvir o Evangelho. Na minha Bíblia diz que é obedecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Naquele grande dia, irmãos, vai haver um juízo. Vai haver um tribunal, onde o Senhor Jesus irá julgar a tudo e a todos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Sabe, irmãos, eu creio que existem muitas coisas na nossa vida que são importantes, mas existe uma coisa na nossa vida que é urgente. É a nossa relação com Deus. Se o seu relacionamento com Deus, por meio de Cristo, não estiver sendo vivido da forma correta, você tem um problema que é o maior de todos os seus problemas. Mais uma vez, muitas coisas são importantes, mas somente uma é urgente. O Senhor Jesus ensinou esse princípio para Marta. Marta, muitas coisas você tem a fazer, né? Mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Muitas pessoas, né, apresentam muitas vezes desculpas para não ficar firme com o Senhor Jesus. Todas essas desculpas, elas são desnecessárias. Por quê?
você não precisamos dessas desculpas, até porque não somos nós que vamos julgar essas pessoas. E aquele que vai julgar, ele não aceita essas desculpas. É sério, irmãos. Opondo-se eles e blasfemando. Perceba, quando Paulo se entrega completamente ao Evangelho, os inimigos então se levantam. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Muitas vezes a gente vai dizer isso na qualidade de pregador do Evangelho. Eu já disse a vocês inúmeras vezes que eu e você não fomos chamados a contender. Nós vamos pregar o Evangelho onde as pessoas querem nos ouvir. Se por acaso as pessoas disserem que não querem ouvir o que a gente tem a falar, a gente não vai falar lá. A gente vai falar em outro lugar que as pessoas queiram ouvir. Porque eu posso te garantir que existem lugares que as pessoas querem ouvir. Existem lugares que as pessoas, inclusive, estão orando por uma reunião como essa. Eu conheço pessoas diariamente que congregam em igrejas que não são da sã doutrina. E eu conheci recentemente uma pessoa que trabalhava no meu prédio, que trabalha no meu prédio, e essa pessoa se professa evangélica, e ele disse: eu já estou falando com o meu pastor tem alguns meses para ele ensinar a Bíblia para a gente. E eu fiquei pensando comigo: a sua igreja tem culto? Tem. E o que acontece no culto? Eu fiquei com paixão. Enviei os links da pregação, enviei comentários bíblicos que eu tenho em PDF, né, e convidei essa pessoa para visitar a nossa congregação. Porque se você está numa igreja que você não tem aprendido o Evangelho, você está num lugar muito perigoso. Mais perigoso que uma boca de fumo. Porque numa boca de fumo, você sabe que o que está acontecendo ali é errado. E numa igreja, você muitas vezes acha que o que está acontecendo ali é certo. E muitas vezes não é. Eu estou apenas parafraseando um dito de Lutero. Lutero disse que os bares e as casas imorais da sua época faziam menos mal à alma do ser humano do que as falsas igrejas. Você já imaginou isso? Só que hoje em dia muitas pessoas nem sabem discernir uma falsa igreja. A igreja é aqui, ó. É aqui. Olha, a igreja é aqui sim. Você está vendo aí, ó? A verdadeira é aqui. Tá vendo? Deus existe, irmão. Você fica brincando com o Espírito Santo, eu não te digo nada. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Amém? Vamos fazer um negócio aqui. Paulinho, você me ajuda a pegar esse tapete? Ajudo sim. As crianças, os homens, só homens. Mulheres continuem sentadas nos seus devidos lugares. Amém? Rodolfinho, você leva. Rodolfinho, puxa, levanta ele, puxa. Pronto. Vem cá, vocês vão sentar aqui, ó. Ainda tem ventilador virado para vocês. Ovelhinhas. Você também, ovelhinha. Bora, todo mundo sentadinho aqui, ó. Encostadinho na parede, bonitinho, tá vendo? Porque Calmon tá orando. Quando Calmon ora, pode ser que todas as pessoas dessa rua subam para o culto, né? A gente tem que estar preparado. Vamos lá. Amém? Tudo bem aí? Só cuidado com o ventilador, viu? Ah, não é bom aí? É, Lance? Tá vendo? Também, faz parte do Henrique. Oxe, cadê Henrique? Rapaz, vem cá, rapaz. Quem é que você tá aí escondido, olhando para a irmã Fabiana? A irmã Rita é retada, viu, rapaz? Subiu a irmã Rita, joga em casa. Salve, Senhor. Amém, irmãos? Podemos continuar? Amém. Vamos lá. Vocês têm ventilador perto do pastor aqui, é coisa boa. O tio Mateus aí olhando vocês aí, supervisionando. Então vamos continuar? Amém.
o apóstolo Paulo vira para eles e diz: olha, eu não sou mais culpado do sangue de vocês. Perceba, olha o que Ezequiel nos ensina. Ezequiel, ele ouve do Senhor a seguinte afirmação: olha, Ezequiel, se eu mandar você pregar ao pecador acerca do seu pecado, e você não pregar, e ele morrer no pecado dele, ele vai morrer no pecado dele, e o sangue dele eu vou cobrar das suas mãos. Mas se você pregar para ele acerca do pecado dele, e ele continuar no seu pecado, no pecado dele, ele vai morrer, e o sangue dele eu não vou cobrar de você. Olha a seriedade, irmãos, de você pregar o Evangelho. Por isso que quando você chega num lugar que as pessoas não querem ouvir a verdade, você sacode a poeira dos pés e anuncia. Notifica, o reino de Deus está próximo. Então aqui o apóstolo Paulo agora se volta para os gentios. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Quem eram os gentios? Eram as pessoas educadas, né? Amém? Amém. Não? Quem são os gentios? Quem são os gentios? Diga. Ó, para isso, tá vendo que tinha que estar aqui perto? Ó, é todo aquele que não é judeu. Aí irmão Marcinho fica todo feliz. Meu filho, que disse. Eu estou ensinando. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, e era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Eles criam e eram batizados. Bom. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Na versão King James, que é a versão que eu estava estudando hoje mais cedo, diz o seguinte: não temas, continua pregando e não te cales. Continua pregando. O apóstolo Paulo provavelmente já estava pensando em ir para algum lugar. Porque muitas vezes é isso que a gente quer fazer, né, irmão? Eu vou ser sincero com vocês, eu já pensei em ir para algum lugar. Muitas vezes. Mas eu já ouvi isso daqui dezenas de vezes. Ô Senhor, para continuar, Senhor. Você não tem certeza. Tem lugares que ainda, né, não foram ouvidos. Principalmente, Senhor, minha casa, meu quarto, né? Eu posso pregar para o meu armário. Não. O Senhor sempre nos tira da nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto é onde a gente dorme. E quando a gente dorme, o inimigo deita e rola em cima da gente. Literalmente. Mas Crispo creu. Teve Paulo durante a noite uma visão, versículo 9, em que o Senhor lhe disse: não temas, não temas. Por quê? Porque a gente fica com medo, irmãos, é normal. É normal a gente ter medo de rejeição. É normal a gente ter medo de abandono. É normal a gente ter medo e receio, muitas vezes, de passar necessidade, de não conseguir adimplir determinadas contas, né? determinados compromissos que a gente fez. Isso é normal, irmão. Mas é justamente para isso que nós temos a fé. Para nos apegar ao Senhor e apresentar a Ele as nossas necessidades. Quando o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, nós falamos justamente disso. O que vai nos deixar cansados e sobrecarregados? As coisas de Deus? Não, as coisas de Deus não nos cansam, não. O que nos deixa cansado e sobrecarregado são as coisas do mundo, são as nossas preocupações, são muitas vezes as coisas que ouvimos, né? Então aqui ele diz: não temas, pelo contrário, fala, Paulo, prega. E falar aqui não é falar qualquer coisa, é pregar a palavra. Perceba que o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é aquilo que ele ouviu do Senhor. Quando Paulo escreve a sua última carta, deixando, né, muito carinho os seus alertas, por assim dizer, o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: olha, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas não suportem essa doutrina. Paulo não estava dizendo para pregar para quem não quer ouvir. Paulo está dizendo: continua pregando em outros lugares. Continua pregando para aqueles que querem ouvir. Porque muitas vezes
Nós temos um grupo de pessoas que quer nos ouvir e nesse grupo existe uma pessoa que de repente se levanta, nos faz algum mal e a gente quer parar de pregar para todo mundo. Quando na verdade foi uma pessoa que nos disse uma coisa. E a gente tem que saber o quê? Guardar o coração. Amém. Nós estamos aqui fazendo as coisas para quem? Para Cristo. Para Cristo. Então, que a gente esteja sempre no primeiro amor. Que a gente esteja sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque é assim que a gente completa a nossa jornada. Porquanto eu estou contigo. Por quê? Porque, Paulo, você não deve temer, Paulo. Porque você é forte, Paulo. Porque você é inteligente, Paulo. Não, Paulo, porque eu estou contigo. É isso que nos faz sair da cama para pregar o Evangelho. É isso que nos faz sair da cama para viver o Evangelho. Porque o Senhor Jesus está conosco. Senão a gente jamais conseguiria fazer o que fazemos e crer no que cremos. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E olha, o Senhor está dizendo isso para um Paulo que já havia sido apedrejado. Para um Paulo que já havia passado várias lutas. Para um Paulo que tinha descido, né, do muro de Damasco porque queriam matar ele. Mas o Senhor agora está falando, Paulo, continua pregando, Paulo. Mas, Senhor, essa cidade é tão imoral, Senhor. As pessoas dessa cidade, elas são tão devassas, promíscuas. As pessoas dessa cidade, elas não merecem o teu evangelho. Aí eu pergunto, quem merece? A gente? Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa. Ó, Paulo, tem gente que vai se converter aí. E vai te surpreender, Paulo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Mas como crerão, se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Paulo, se você sair dessa cidade, quem vai pregar para eles, Paulo? Se você, que é meu apóstolo ou gentio, está querendo ir embora, quem é que vai ficar aí, Paulo? Bora, Paulo, adianta. Bora. Deixa de jururu. Vai pregar a palavra. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses. Então, uma pessoa que estava querendo ir embora, ficou aí 1 ano e meio. Olha que coisa. Ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Olha que coisa. Chegou o momento. Chegou o momento de Paulo sair daquela cidade. O Senhor estava com ele, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, perceba que os romanos, eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Para eles era todo mundo judeu. Tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Perceba que na sua Bíblia tem um ponto de exclamação. Ele está falando isso, né? Com uma certa ignorância. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes. Vai sobrar para alguém, irmão. Viu? Por isso, se você é crente, meu filho, você tem que ter certeza que você é crente. Você tem que ter certeza que você escolheu o caminho certo, que é isso que você quer para a sua vida, porque em algum momento vai sobrar para você. Né? Revela-se. De vez em quando, de vez em sempre, quem vai tomar pedrada é o pastor, mas de vez em quando as ovelhas também tomam. Socorro. Isso aí. Então, pegaram Sóstenes, foi o que eles viram. Ah, você, né? Vem pra cá. Você não quer ninguém, né? Que gritaram aqui embaixo, aqui em cima. É você, é? Ah, então venha, é você mesmo. Eu tô com raiva do pastor, mas ele não tá aqui, eu vou descontar em você. Corre. Já pensou? Vem cá, ô Doroquinho, você é da igreja daquele homem, né? Ah, ele não tá aqui, então quem vai sofrer é você. Paulinho nessa altura, meu filho, já tinha corrido aí. Oxe, já tô E pegava
Aqui Paulinho, meu filho, é o filho do vento. Não, Paulinho? Ainda mais agora que ele só tá andando de tênis. E é um cara mais bonito que o outro, né? Então eles pegaram Sóstenes. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Olha que coisa, e olha que coisa feia, irmãos. Quando a gente às vezes fica achando assim, aquele ímpio é gente boa. Gente boa, meu filho. Normalmente é gente boa que manda matar os crentes. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Percebeu? Ele diz assim, não vou entrar nessa contenda, não vou prender Paulo, não. Mas quando pegaram um cristão para bater, ele fez alguma coisa? Não. Olha o que a Bíblia diz, ele não se incomodava com isso. Tem muitas pessoas que não se incomodam com o que acontece com você e comigo. Para eles tanto faz. Rapaz, eu soube que o pastor teve internado, quase morreu. Foi mesmo. E o Brasil vai jogar quando nas eliminatórias? Já pensou, irmão? Rapaz, eu soube que o irmão José, ele pegou chikungunya e agora está de Covid. É mesmo? E o preço do feijão está quanto? Tem pessoas mesmo que não se importam, irmão. Sabe, você pode dizer, o irmão Paulinho não, meu filho, o irmão Paulinho chega junto. Mas eu estou dizendo, eu estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que isso daqui que a gente lê na Bíblia é o que a gente vive. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de ler a Bíblia e ver que continua a mesma coisa. As pessoas não estão nem aí para o nosso sofrimento, irmãos. Elas até dizem assim, Deus vai te ajudar. Mas ela está dizendo isso porque eu não estou nem aí para você. Se você morrer, morreu. O irmão Paulinho enterra. E tem mais, viu? Se me pedir para ajudar com o caixão, não ajudo não. Já está tudo comprometido, viu? Então é assim que os ímpios são, irmãos. Por isso, graças a Deus pela igreja. Porque na igreja nós temos irmãos e irmãs que nós amamos e que nós sabemos que nos amam também. Maravilhoso ter essa comunhão, como o irmão Paulinho falou ontem, né? Eu fiquei tão feliz. Minha filha, quarta-feira, ela vai fazer aniversário. E ela disse assim, pai, eu quero isso, mas o meu bolo eu quero na igreja. Bonito, isso as duas, né? Elas têm uma comunhão muito bonita com os irmãos da fé. Glória a Deus por isso, porque muitas vezes elas não têm tanta boa influência. Mas Paulo, havendo permanecido ali havia muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Perceba, a obra de Deus não para, irmão. O apóstolo Paulo continua pregando a palavra, agora em outro lugar. Ele ficou 1 ano e meio. Só existe um lugar onde Paulo ficou mais tempo, que foi justamente em Éfeso. Mas depois de Éfeso, o lugar onde Paulo ficou mais tempo foi na cidade de Corinto. E vocês vão ver que Éfeso e Corinto, das cidades todas que o apóstolo Paulo pregou, são as duas piores cidades. Você sabia disso? Corinto é a cidade mais imoral e Éfeso a cidade mais idólatra. Era lá em Éfeso que ficava o templo da grande deusa Diana dos Efésios, que inclusive vai ser esse problema que vai fazer com que Paulo vá embora em um determinado momento. Mas é nesses lugares onde abundou o pecado que superabunda a graça de Deus, irmãos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e aquela pessoa de repente tem um emprego, aquela pessoa tem uma vida mais ou menos estabilizada. Poxa, fulano ali vai ser um bom cristão. Olha o dedinho. Aí você olha uma pessoa, meu filho, que ninguém está dá nada por ela. Não ouve o evangelho, meu filho. Rapaz. Diga, meu irmão. Acho que é um Corinthians, assim, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para você. Exatamente, 1 de Coríntios, exatamente. Então aqui a gente está falando justamente desse lugar. Mas Paulo, havendo permanecido ali mais uns dias, por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha que legal. A amizade que havia começado.
Se tornou algo tão profundo que eles agora eram companheiros de missão. Mas Priscila e Áquila não tinham emprego? Tinham, mas não era a prioridade deles. Percebeu, irmãos? Você pode ter emprego. O que não pode acontecer é o seu emprego ter você. Você pode ter dinheiro. O perigo é quando o dinheiro tem você. Você pode ter casa. O perigo é quando a sua casa tem você. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, inclusive, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Então, que a gente aprenda essa lição. Priscila e Áquila foram com ele, e depois de ter raspado a cabeça, você acha que Quinho aprendeu com quem isso? Onde é que você acha que Quinho aprendeu isso? Né, de raspar a cabeça? Na Bíblia, meu irmão. Né? Então, depois de ter raspado a cabeça, brincadeira, irmãos, rapar a cabeça para um judeu é quando ele fazia um voto. Normalmente um voto no nazireado. Você raspava a cabeça porque você não cortaria mais o cabelo e não faria determinadas coisas durante um determinado tempo, né? Cada voto é de acordo com aquilo que a pessoa tinha com Deus, por assim dizer. Então, ele raspou a cabeça em centreio. Você vai perceber que Paulo fez isso algumas vezes no livro de Atos. Deixou-os ali. Ele rapou a cabeça em Cencreia porque tomara voto. Chegados a Éfeso, versículo 19, deixou-os ali. Olha que coisa interessante. Eles estavam aonde com Paulo? Onde, irmãos? Onde é que Priscila e Áquila estavam com Paulo? Onde é que eles se encontraram? Vale 10 pontos, crianças. Não. Corinto. Isso, rapaz. Né? Efésios para onde eles foram. Aí o apóstolo Paulo vai e deixa eles lá. Por quê? Por que o apóstolo Paulo deixou eles lá? Porque a igreja de Éfeso precisava de pessoas que pudessem dividir o evangelho com eles. Deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali. Mais algum tempo não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Perceba que essa primeira estada de Paulo em Éfeso é bem rápida. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Que Antioquia é essa, irmãos? Antioquia era a igreja mãe, por assim dizer, das missões. A primeira missão saiu daqui. A igreja de Antioquia enviou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Depois nós vimos a segunda viagem missionária, que termina agora. O apóstolo Paulo fez toda essa volta, entrou pela primeira vez na Europa, volta de novo para a Ásia, desce até Jerusalém e vai a Antioquia, que era a igreja que havia enviado ele como missionário, e permanece lá um pouco. Perceba como você precisa estar vinculado a uma igreja. Você precisa estar conectado com irmãos e irmãs da fé, porque é dessa forma que vivemos o cristianismo bíblico. Atos capítulo 2 e também em outras passagens aqui nós lemos que os irmãos estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Essa é uma marca da verdadeira igreja e dos verdadeiros crentes. Então ele vai lá e ele fica lá em Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. Perceba, o que está acontecendo aqui? Está se iniciando a terceira viagem missionária de Paulo. E essa terceira viagem missionária de Paulo é justamente a viagem que ele vai ser preso. Ele vai ser preso em Jerusalém e ele vai até Roma como prisioneiro. Na sua primeira prisão ele é julgado por César, ele é solto. E segundo os historiadores, nós não temos mais aqui em Atos. Atos ele termina justamente nesses 2 anos que Paulo espera para ser julgado diante de César na sua primeira prisão. A gente, se Deus permitir, vamos chegar lá em Atos 28, termina dessa forma. Mas
tudo que a tradição cristã nos ensina, que Paulo teria sido solto dessa primeira prisão, como ele mesmo diz em 2 Coríntios e em 2 Timóteo, e teria feito ainda uma quinta viagem missionária, onde inclusive ele chega na ilha de Creta. Depois ele vai escrever a Tito: olha, deixei em Creta para que pusesse em ordem, né, as igrejas. E nessa quinta viagem missionária, aonde Nero agora sobe ao poder em Roma, e ele começa a perseguir os cristãos, e aí Paulo é preso, numa época muito próxima também, à prisão e martírio do apóstolo Pedro. Os dois eles são presos e mortos, né, nessa mesma época, onde Nero deflagra uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Amém? Então o apóstolo Paulo está iniciando agora a sua terceira viagem missionária. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Perceba, o apóstolo Paulo tinha esse hábito de se preocupar com as igrejas que ele havia plantado, de se preocupar com os irmãos que ele havia evangelizado. Será que a gente tem esse hábito? Ou a gente faz assim: evangelizei, agora cuida? Normalmente fazem assim com o pastor, né? Ó, pastor, eu evangelizei essa alma, agora cuida. Não, meu filho, mas não foi você que evangelizou? Eu evangelizei, pastor, mas você cuida, viu? Eu vou voltar para a minha vida. Não, irmãos, se a gente evangelizou, independentemente, né, de toda a funcionalidade da igreja, que o Espírito Santo determina na palavra, a Bíblia coloca isso como pai e filho na fé. Há uma responsabilidade. Pelo menos a gente devia se sentir assim. É um privilégio e uma responsabilidade, né, ter filhos e filhas na fé. Então, o apóstolo Paulo tinha essa ligação. Em outro momento ele diz: ao que pese sobre mim a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo está falando das congregações locais, principalmente aqueles que ele tinha relacionamento. Confirmando todos os discípulos. Versículo 24, já caminhando para a conclusão, irmãos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Aqui é o parente de José. É o parente mais antigo de José, que a gente vai ver na Bíblia. De José Basto Júnior. Misericórdia. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria. Olha que coisa chique. Alexandria era uma cidade onde ficava a maior biblioteca da época, chamado Apolo. Olha, esse daqui é igualzinho, é a mesma história de José, né? Homem eloquente. Quem já viu as terças-feiras? Né? Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso no Espírito. É isso que é lindo. Sendo fervoroso do Espírito. Sendo fervoroso do Espírito. Eu já conversei com alguns irmãos, assim, para minha tristeza foram poucos que eu conversei. Que eu tive essa conversa, eu queria que fossem mais, que vieram para mim: ô pastor, eu tenho tanto medo de desagradar a Deus, eu tenho tanto medo de fazer algo errado contra Deus. São pessoas que você vê que se dedicam ao Senhor. E eu disse para essas pessoas, uma delas é até minha filha, e eu disse para elas: olha, se você de fato deseja fazer o que é certo, Deus não vai deixar você ir pelo caminho errado. Sabe, isso é lindo. Porque Deus, Ele quer isso de você, de mim. Esse desejo de fazer o que é certo, mesmo quando a gente não consegue. Mesmo quando a gente, né, tropeça, mas a gente tropeça querendo acertar. E Deus então nos ajuda. Por isso, irmãos, quando você fizer algo errado, não invente desculpa, mas se arrependa, se humilhe diante da potente mão do Senhor, para que Ele, ao seu devido tempo, te exalte. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Olha que coisa! Com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, o que tudo indica, ele teve algum relacionamento
com os ensinos de Cristo na época em que João ainda era vivo, mas ele não teve os ensinos que vieram depois de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, com o início da igreja, mas mesmo sabendo apenas até a parte onde Jesus era vivo, João Batista estava pregando arrependimento e apontou que Cristo era de fato o Messias, não ele. E ele pregava essa parte ousadamente. Olha que coisa linda. Conhecendo apenas o batismo de João, ou seja, ele não sabia dos eventos pós-Pentecostes. Ele não teve acesso a esse conhecimento, mas Deus enviou pessoas para sanar esse problema. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouviram, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. É tão bonito isso, né? Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Começaram a explicar o que a gente já viu até agora. Rapaz, não sabe. No dia de Pentecostes, lá o Espírito Santo desceu, o apóstolo Pedro pregou, e ele está ensinando assim, assim. Teve até já o Concílio de Jerusalém, aonde judeus e gentios agora formam um único povo, e ele começou a ser ensinado nessa parte que ele ainda não conhecia. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos. Olha que coisa linda, como é bom. Eu acho tão maravilhoso isso, porque agora a gente tem evangelizado, a gente tem tido um desejo de evangelizar ainda mais, segundo a graça de Deus, alcançar mais bairros, mais lugares, né? Esse é um desejo que o próprio Espírito Santo tem enchido no nosso coração, e ele tem feito isso muito por meio do nosso amado irmão José. Sabe, eu fico muito emocionado, assim, às vezes até em casa, quando eu fico lembrando das conversas que eu já tive com o irmão José dizendo: pastor, eu vou para a Praça da Piedade, eu vou distribuir panfleto, eu vou pegar um negócio aqui e botar um outdoor nas minhas costas falando de Jesus. O bichinho já comprou caixa de som, já saiu pelo meio da rua com a caixa de som pregando o evangelho, e isso daí tem que motivar a gente de alguma forma. E não chegar para o irmão José: irmão José, vamos desacelerar um pouco, né? Não, meu filho, vamos orar para a gente fazer. Eu sempre, né? Falo: vamos, meu filho, vamos lá. Vamos orar para a gente fazer mais, meu filho. Né? E o irmão José pega agora o irmão Quinho, e ainda mais agora eles estão mais juntos ainda, meu filho. Se ele estiver acordado. Quando ele está acordado, né? Que eu vou fazer uns panfletos e não sei o que. Quando foi agora, né? No sábado, né? A gente foi evangelizar e eu estava com o direcionamento de ficar ali naquela parte onde os irmãos estavam louvando, mas o irmão José disse: pastor, a gente pode ir? Eu digo: meu filho, eu te abençoo, pode ir, né? E ele subiu, foi com os irmãos por trás, né? Distribuindo panfletos assim. Então a gente tem que animar, irmãos. A obra de Deus é algo maravilhoso. Eu vejo irmãos na igreja às vezes desmotivando outros, né? Pessoas às vezes: rapaz, eu quero ajudar fulano. Não, rapaz, o que tem tempo com isso? Toma conta de sua vida. Você deve olhar mais para a sua vida. Esse negócio de ficar fazendo as coisas para... Olha, eu não lhe digo nada, viu? Daqui a pouco você vai ter uma decepção. Porque esses irmãos da igreja não valem nada, viu? Olha! Eu já ouvi isso, irmão. Se eu fosse você, viu? Eu tomava logo conta da sua vida, fazia as coisas assim com mais equilíbrio. Equilíbrio? Não, meu filho, Deus chamou a gente para uma mudança radical. Radical. Você acha que radical é pegar uma onda de 30 metros de altura, subir o Everest? Não, meu filho, radical é ser crente. Radical não é pintar o cabelo de lilás. Radical não é fazer moicano. Radical não é botar brinco na orelha. Radical é você tomar sua cruz e seguir a Jesus, tendo renunciado a tudo. Isso que é ser radical. Glória a Deus. Agora, esse tipo de radicalismo ninguém quer. O pessoal quer o radicalismo de pular, de gritar, de botar brinco na orelha, tatuagem escrito Jesus eu te amo. Olha, você ama quem, rapaz? Primeiro que se você amasse Jesus, você não fazer uma tatuagem dessa, porque Jesus nunca lhe pediu para você fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque se você está desmotivando os servos de Deus, você está trabalhando para o diabo. E trabalhar para o diabo não é um bom trabalho, não.
Então, ele querendo percorrer a Caia. Ele queria fazer o que na Caia? Turismo. Ele queria ir para as ilhas gregas, tirar uma fériasinha, ficar de boa. Quem sabe, né? Arranjar uma varoa, se casar. Era isso que Apolo estava querendo? Era, José? Não. O que ele queria fazer lá, José? Pregar a palavra. Então pronto, prega a palavra. Glória a Deus. Era isso que Apolo queria, irmãos. Apolo era crente de verdade. Apolo era tão crente que ele tinha em si o mesmo espírito, por assim dizer. Não entenda errado. Um espírito parecido com o de João Batista. Teve gente que disse: ó Apolo, a gente vai abrir uma igreja com o seu nome. Apolo disse: olha o dedinho. E Apolo, quando viu que o povo estava querendo fazer isso, pegou o barquinho dele e não avisou a ninguém para onde estava indo. Só avisou para Paulo depois. Tem uma carta que Paulo escreve e ele diz: eu sei onde Apolo está, Apolo está muito bem. Quando der tudo certo, ele vai visitar vocês. Porque Apolo não queria ninguém seguindo a ele. Apolo queria que as pessoas seguissem a Cristo. Olha que exemplo, irmão. Coisa linda, né, esse jovem. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um pouquinho de fama assim, se soberbece rapidamente. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que ele queria percorrer, animaram, juntamente com os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Olha que coisa linda. Olha, você quer ir para lá? Eu tenho uns irmãos que eu conheço que moram lá. A irmã Massinha, ela pode receber, sabe, o pessoal lá. Tem uma casa de apoio cristão. Glória a Deus. Num bairro chamado Alto das Pombas. Procura um tal de Quinho, ele fez voto. E ele vai lhe receber, viu, Apolo? Vamos orar. E lá na casa da irmã Marcinha chegou recentemente, vindo de Roma, a irmã Gisele. Ela vai fazer as refeições de você, viu? E você vai passar um tempo lá na cobertura que o irmão Quinho ficou junto com os covos. Quando ele estava. Aquela cobertura ainda, né? Para quando Apolo chegar, ele ficar lá. Você vai todo. É. Maravilhoso ver essa unidade da igreja. Já pensou, irmão? Imagina uma carta de Priscila e Áquila dizendo: ó, Apolo está indo aí, recebam bem ele. Imagina, era o suficiente. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha como Apolo vivia, auxiliando as pessoas. Um dos auxílios que mais os irmãos precisam é o quê? Pregação. Porque, irmãos, a gente precisa de fé, não é isso mesmo? Amém. Mas a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Se a gente não ouvir a palavra de Deus, como é que a gente vai ficar com fé? E se a gente tiver sem fé, como é que a gente vai combater? Por isso que quando o apóstolo Paulo fala do escudo, ele diz: é o escudo da fé, que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas se você tivesse um escudo da fé, e aí? Então ele estava lá, auxiliando, mediante a graça, os que haviam crido. Porque com grande poder, ó José, com grande poder, convencia publicamente os judeus. Imagina o irmão José, meu filho, abrindo a Bíblia. Chega um camarada e diz para ele: não, mas vai ter que batizar os recém-nascidos. Varão, o José dá uma abertura assim. Como é que Pedro fala aqui em Atos 2? Que você tem que o quê? Se arrepender. E o recém-nascido tem como se arrepender? Então como é que você vai batizar o recém-nascido, varão? Nas escrituras. Aí chega uma pessoa e diz: mas na minha igreja a pastora hoje fez um sermão lindo. Irmão José, peraí, varão. Salva. 1 Timóteo 2, é isso mesmo, José? Diz o quê? Eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Pô, varão. Mas é benção. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Na Bíblia tem pastora. Raquel era pastora. Raquel era pastora de bicho. Você é bicho. Então, cuidado, irmãos. Por isso que, cada vez mais,
faz necessário homens de Deus, cheios do Espírito Santo, com essa ousadia de apoio, pregando e provando nas Escrituras. Você diz que crê nas Escrituras? Então vamos aqui para as Escrituras. Você não diz que crê nela? Não é nas Escrituras você crê? Mas eu estou morrendo de medo de morrer. Vamos para a Escritura. Abra aí, Marcos capítulo 8. Diz o que? Marcos capítulo 8. Todo aquele que tentar salvar a sua vida vai fazer o quê? Vai ganhar um prêmio de $1 milhão. Está escrito o que em Marcos capítulo 8? Todo aquele que tentar salvar a sua vida. Olha para isso, rapaz. As ovelhas do seu leão sabem tudo. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho, acha lá. Aí eu venho facinho. Tá vendo? Provando nas Escrituras, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Você é discípulo de Jesus, sim ou não? Sim. Quando foi o seu batismo? Quando foi a última vez que você ceiou? Qual foi a última obra que Cristo entregou para você fazer? Ô pastor, e assim é? E é como então? Se você não serve a Cristo, você vai fazer o que no céu? Porque lá no céu são servos de Cristo que estão lá com Ele. Então a gente tem que acordar enquanto é tempo, irmãos. Uma religiosidade morta não nos levará à vida eterna. É necessário uma vida espiritual aqui na terra, para que a gente possa continuar tendo vida espiritual no céu. O irmão José falou recentemente sobre isso. Aquele que nasce 2 vezes, morre 1 vez. Mas aquele que nasce apenas 1 vez, morre 2 vezes. Qual é a sua história? Quando fala nascer 2 vezes, é nascer biologicamente, do ventre materno, e nascer da água e do Espírito. E morrer 2 vezes. Que morte é essa 2 vezes? A primeira morte é a morte física. Todos terão. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. A saber, a segunda morte, como está escrito em Apocalipse 20. Então é importante, irmãos, que a gente continue pregando a palavra. O Evangelho, isso mesmo. Continuar pregando o Evangelho, independentemente das perseguições e das oposições, independentemente das palavras duras que muitas vezes a gente ouve de pessoas que se mantêm rebeldes ao Evangelho. Nós devemos ter compaixão dessas pessoas. Elas não sabem o que dizem, elas não sabem o que fazem. Imagine um homem que colheu uma grande colheita, tão grande, que não dava para guardar no seu celeiro. Então foi o que ele pensou: vou dividir com o pessoal lá de Córdoba de Farias. Foi isso? Não. Eu vou destruir os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores ainda. Quando eu acabar de colher tudo, guardar no meu celeiro, eu vou ter o suficiente para viver de renda, para viver uma vida de boa. E ele conseguiu. Ele conseguiu construir o celeiro que ele determinou. Ele conseguiu fazer a colheita. Quando ele guardou o último grão, ele ouviu uma voz: aproveita a benção. Foi isso? Não. Louco! Imagine, Deus chamou ele de louco. Ainda hoje virei buscar a tua alma. E tudo isso que você preparou, quem será? O que é a riqueza do rico de Lucas 16 adiantou para ele? Nada. Ele está no inferno e ainda está com o mesmo espírito soberba. Manda Lázaro. Olha, coitado de Lázaro, meu filho. Não tem, entre aspas, né? Não tem descanso nem no céu, tem sim. Mas aquele rico, endemoniado, continuava endemoniado no inferno. Manda Lázaro avisar os meus irmãos para eles não virem para cá. Olha o dedinho. Manda Lázaro molhar. Não tinha nem essa água bonita aqui, que daqui a pouco eu vou abrir e beber. Não divido também com os irmãos, se quiser. Se quiser batizar alguém aqui, eu também batizo com essa água hoje. Manda lá. Ele disse que queria um pingo. Imagine você pegar um pingo de água
para molhar a boca. Tamanha era a sede dele. Imagina. Manda Lázaro botar um pingo de água na minha boca. Lázaro não é o seu cérebro. Lázaro é o meu. Cérebro. Você não tem mais nada. Tudo que você tinha que receber, você recebeu em vida. Agora, só tormento. Você imaginou ouvir isso de Jesus, irmão? Às vezes a gente imagina que Jesus nunca diria isso, mas ele vai dizer isso. Ele vai dizer coisas piores até. Malditos, apartai-vos de mim. Já imaginou dizer Jesus dizendo isso para você? Ele pode. E ele vai. Fazer isso com todos aqueles que não renunciaram a tudo para o seguir. Por isso que quando a gente prega o Evangelho, irmãos, a gente está fazendo isso por amor. Quando a gente repreende alguém que está vivendo um Evangelho medíocre. O que é um Evangelho medíocre? A palavra medíocre não é uma ofensa. A palavra medíocre é a junção de duas palavras, médio, meio, e ocre, pedra. Medíocre é aquele que fica no meio do caminho. Ele nem está aqui, ele nem está aqui. Ele está no meio do caminho. Você acha que quem está no meio do caminho vai para o céu? Não, quem está no meio do caminho vai para o inferno. Não, pastor, mas eu já estou no meio do caminho. Mas se você ainda estivesse aqui, quase na porta, você ia para cá? Imagina. Quem não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ó, eita, que tem gente que está com raiva desse copo. Ô pastor, bota o copo lá. Olha, renuncia a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. Bom, chegou no céu. Eita pastor, o céu fica aqui, é? Não, meu filho, aqui é só um exemplo. Em nome de Jesus, não. Senão tinha gente que no final ia cortar o púlpito e levar, não quer ver o céu. Pastor disse, ele botou o copo lá. Oh, Jesus. É isso mesmo, meu filho, salva-me. Oh Deus, como é maravilhoso conhecer a tua verdade, nos ajuda a ser salvo por ela, Senhor. Entender essa alegria maravilhosa que nós temos quando estamos contigo. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos contigo o tempo todo, Senhor. O mundo tem nos atraído e nos seduzido em tantos momentos, Senhor, e nós temos nos esquecido de Ti. Nós não temos dado ao Senhor o seu merecido lugar na nossa vida, que é o lugar de primazia. Por isso nos perdoa, Senhor, a começar de mim. Nos ajuda, Senhor, a partir de hoje, reescrever a nossa história, colocando o Senhor, e somente o Senhor, em primeiro lugar.